vida era boa, Cacá. É. A gente vivia pra fora, não tinha bobagem assim, nada. Nasci numa vila chamada Umbu, segundo distrito de Casqui. Tá? E meus pais também eram bem de fora. Minha mãe nasceu numa cidadezinha do interior de Casqui chamada São Vicente. E o meu pai numa vilazinha mais retirada um pouco assim. Tá? Meu pai era ferroviário e a minha mãe era dona de casa. E a tua esposa anda aí também? Não, anda só eu. Só eu. Tirar uns 3, 4 dias com a avó ainda. Com a avó. Na Jurema, lá na Lenara, ó. Confirma que depois passa todas as pessoas ali. Que bonito. Que a gente muito bonito, né? E o vô? Cuidado aí, gente. Então, meu nome é Isonilda da Silva da Rosa. Nascida o dia 28/6/58. A minha infância era muito boa, uma infância pura, inocente. Vivida lá fora, brincando com meus irmãos. Brincava muito na natureza, nas árvores, subindo nas árvores, correndo nos campos. Brincadeiras sadias, cantigas antigas, brincadeiras de rodas. Uma infância muito doce, muito pura. A minha infância, olha, foi boa. Naquele tempo não saía de casa, a gente não passeava, era só pra... Mas nem lá na vila a gente não ia, só com a minha mãe, só com a mãe da gente, assim. E a gente não tinha essas liberdades que as minhas gurias tiveram, as minhas netas, capaz. E assim, boneca, brinquedo, só de pano. As mães da gente faziam boneca de pano, com cabelo, mas assim, de linha. Comprada não tinha. Não, comprada não. A primeira vez que eu ouvi música em rádio, foi uma novidade, sabe? Aquilo para nós era coisa muito... Só rico que tinha rádio, né? Os fazendeiros, porque nós não tinha, né? Quando meu pai comprou um enorme rádio, que era da Philips, que era Telecom, aí era para os guris escutar a primeira Copa do Brasil. E aí eu me lembro, era em cima de um armário velho, assim, lá estava em cima do armário o rádio para ninguém mexer. Aí só era o pai que escutava rádio no fim de semana e os guris escutando o jogo, meus irmãos mais velhos. E eu me lembro bem direitinho da Copa. Escuto muito rádio, gosto muito. Levanto de manhã, a primeira coisa eu ligo o rádio. Gosto de escutar as notícias locais, né? As músicas. E o rádio tem uma que tem a comunicação do povo, sabe? Ele se comunica para o povo daquele local ali. Então é uma linguagem mais acessível. E a televisão já é bem diferente, né? A televisão, ela é movida pelas propagandas. Ela não ouve muito o povo, não. A comunicação dela é mais alienada, os políticos, as grandes elites, né? E o rádio não, o rádio é popular. Ixi, televisão? Ixi, eu já era velha. Eu já era velha. E ainda uma televisão preta e branca. Televisão, assim, a gente ia para as casas dos ricos lá dos fazendeiros que moravam lá pra cima da vila. E aí a gente ficava do lado de fora, olhando na janela, assim, lá na rua, para ver as pessoas que passavam na TV. A gente se encantava, né? Como é que pode passar? Me lembro que era o Hebe, tinha um programa da Hebe, tinha um programa do Cavalcante, uma coisa assim. A gente amava nos domingos, então nos domingos a gente saía para ver qual é a casa que estava com as portas, a janela aberta lá na vila, lá em cima, para olhar a televisão de longe, assim. A gente se encantava, como é que a pessoa podia estar dentro da TV,
Você imaginava isso. Mas o rádio, não, eu prefiro ficar com o celular. Prefiro ficar com o celular por causa disso aí, porque é uma comunicação mais próxima de ti. E tu te comunica do teu jeito com a outra pessoa do outro lado do mundo, entendeu? Bem mais rápido, vai lá. Muito mais. Então, no momento, infelizmente, tenho que conviver com o celular. Infelizmente, né? Porque pra minha época, eu não gostaria não muito do celular. Ele te manipula que tu fica, parece cega, fica noite e dia no celular, noite e dia tu não... Vicia, o celular te vicia, sabe? E tu tem que ter muita força pra te deixar um pouquinho ele de lado, né? Você acha que ele já te viciou? Já me viciou. Já me viciou. Eu gosto muito de estar ali olhando as coisas, embora, né, Catarina? Não tenho muita prática, não sei lidar muito, mas sei o básico do básico. Eu fico ali mexendo, e esse eu tenho até medo, isso que eu tenho medo, sabe? De entrar lá numa coisa que vai me complicar, né? E agora tá tão velho. Bah, com 70 e pouco, Essa tua mulher. quase 80 anos. Não, mas isso aí é estragado dos anos. Tá desgastado dos anos. Bah, Tá nova a guria ainda. como é que tu pode ficar velho, né? Tá? Olhem, Eu não queria ficar velha. ah, vai tomar. Agora eu queria sempre ficar nova. Mas é coisa assim de Que cada... você estava, meu pai estava assando carne. É, Ai, meu Jesus. aqui de novo, ó, antiguíssimo, uma coisa aí. Olha que coisa linda. Isso aqui de quem era esse casamento? Isso era casamento Mas era que tem um bolo. dessa época. Bem cabelo. É. Acho que foi o Thiago. Ah, Eu acho, né, Tadinha? Aqui foi no aniversário que tu lembra que tu morava aqui daquela da Sabrina. Da Sabrina. Aqui tá ela, ó. Agora tem 3 filhos. Morta. Esse homem aqui é morto. Falei mais que é morto. Quase tudo é morto. Só quem existe sou eu aqui. É a vida da gente no mundo. Eu sou a Vanessa, eu tenho 48 anos, eu sou natural de Santa Maria, sou filha da Isonilda e sou sobrinha da Terezinha. Eu vou contar um pouco para vocês como é que o livro nasceu na minha vida, ou talvez como é que eu fui me aproximando dos livros, de leituras. Na minha infância, eu não me lembro de ter tido contato com livros, com histórias literárias, talvez até com revistas em quadrinhos, que eram mais próximas da minha infância. O que mais me chamava a atenção ali nas revistas era a questão das ilustrações. Na verdade, eu não entendia muito o conteúdo em si das revistas, até porque no contexto familiar a gente não tinha muitas possibilidades de acesso, né? A gente não era família muito de leitores. No decorrer do tempo, assim, o meu pai, né, foi sendo uma pessoa que sempre fazia uso, né, diariamente. Teve um tempo que ele assinou jornal de Santa Maria, que era A Razão, acho que era, não, acho que agora já nem tem mais esse jornal em Santa Maria, mas isso, assim, ficou na minha memória, né, isso eu me lembro, assim. Mas teve um tempo também que a minha mãe começou a estudar, voltou a estudar, e aí os livros, eles começaram a se aproximar de novo
da nossa casa, da minha vida, né? E no decorrer dos anos da minha escolarização, da minha vida escolar, eu fui me aproximando dos livros, eu posso dizer, no final dos anos ali do ensino fundamental, né? E no ensino médio, porque a gente tinha algumas leituras que eram obrigatórias, que a gente tinha que ler. Mas essas leituras ficaram muito presentes, que até hoje, né, no decorrer dos anos, eu me lembro muito, principalmente da editora, dos títulos. Não me lembro em si das histórias, né, do conteúdo em si do livro, o que o livro trazia. Mas eu me lembro muito da questão dos títulos, né? Por exemplo, a editora Vagalume, que era a questão da Ilha Perdida, o outro Caminhando na Chuva, enfim, são títulos que eu trago comigo. No ensino médio, Graciliano Ramos, Vidas Secas, né? Então, algo que permaneceu na minha história. E no decorrer dos anos, né, eu continuando a minha vida acadêmica, os estudos, eu fui fazendo educação especial, fui para o curso de educação especial, e a partir dali do curso eu fui me apropriando de algumas leituras, né, leituras de livros, né, relacionados às temáticas do curso em si, e aí com o tempo também fui continuando os estudos, né, fui fazendo pós-graduação, mestrado, doutorado, e fui adquirindo, sim, livros, né, livros físicos ali, e compondo a minha estante na minha casa, né. E hoje eu tenho uma estante de livros físicos, porque eu sempre priorizei muito, assim, né, eu sei que hoje a gente está também num contexto atual em que os livros, eles são muito mais, assim, às vezes e-books, livros digitais, né, que tu pode ter acesso mais rápido, mas eu acho que o livro físico em si, tu ter um livro, ele é um outro modo de leitura, porque eu gosto de ler, eu gosto de sinalizar, eu gosto de marcar, eu gosto de escrever ali. Parece que tu lendo aquele livro, o físico, ele se torna bem mais presente, a leitura em si na tua vida. Ai, me lembrei agora, falando assim, sobre as minhas memórias, sobre as minhas recordações. Algo que ficou muito presente para mim na questão, né, comunicação, livro, jornais, revistas, foi quando eu ainda morava em Santa Maria, e eu fui aprovada no vestibular da UFSM para educação especial, ainda naquela época, deficiência mental. Isso foi em 1999. E aí eu tenho até hoje a página do jornal, né, que era A Razão, esse jornal que eu falei para vocês que o meu pai assinava, e aí com o meu nome, né, isso eu trago, assim, as páginas já estão, né, já mudaram de cor, já estão meio amarelada, mas isso eu trago muito presente para mim, né, porque foi algo muito marcante na minha vida, porque eu queria muito a UFSM e eu estava passando por uma situação bastante delicada na minha vida na época, né, eu trabalhava e eu tinha um propósito naquela época, que era o vestibular, que era passar. Então essa página do jornal é da data de 17/1/1999, que saiu a aprovação, que na época, hoje, eu acredito que não seja mais assim, né? Mas, enfim, eles tinham muito essa questão de colocar nas páginas dos jornais, de anunciar nas rádios, os aprovados do vestibular da UFSM, que na época era somente vestibular, e hoje a gente sabe que não. E algo também que eu guardei, que guardo com muito afeto, com muito carinho, foi que no dia da minha formatura, o dia 8 de março de 2003, eles estavam fazendo, o Diário de Santa Maria, uma reportagem sobre o Dia Internacional das Mulheres. E aí, né, eu estava indo para a missa, que era da formatura, e eles, a moça lá do diário, o repórter,
conversou comigo se eu aceitava fazer uma entrevista com eles, né? E aceitasse essa Rosa. Claro que essa Rosa nem ficou comigo, porque a Rosa fazia parte de todo um contexto que eles iam ali, né, dar para a pessoa para depois colocar todo um texto, né, narrativo referente ao Dia Internacional das Mulheres. Mas isso ficou muito presente também na minha vida e eu guardo com muito amor e com muito afeto. Olha essa foto com as calças e as cuecas bem. Que é esse? Tu e o João Carlos. E um varal de cueca e calça ali bem esticado. Ai, tomar banho foi ali que passou. É morta, esse homem aqui é morto. Olha, mais que é morto. Quase tudo é morto. Só quem existe sou eu aqui. Ah, isso aí tu deleta, que eu não me lembro da Copa. Para mim não tem valor, meu bem.